A quinta falácia do processo decisório é de que as melhores decisões são tomadas por pessoas alheias à organização, os chamados profissionais de fora. Então aqui, vocês já devem ter ouvido aquele dito popular, santo de casa não faz milagre, ou aquele, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então tem muita empresa que pensa assim, se eu trouxer um profissional de fora, um consultor para me ajudar na decisão, provavelmente a decisão vai ser melhor do que se eu só incluir pessoas que trabalham aqui. Agora isso é equivocado, por quê? Porque esse consultor que está vindo de fora, ele dificilmente vai entender tão bem a situação que a sua empresa está passando quanto aquelas pessoas que já trabalham ali dentro. Consequentemente, a visão dele tende a ser muito mais equivocada do que aquela referente às pessoas que vivem aquilo ali diariamente e que já conhecem com muitos detalhes. Então, nem sempre trazer pessoas de fora melhora a tomada de decisão. Agora, isso nunca é indicado? Não é assim. Na verdade, quando eu não tenho conhecimento suficiente para decidir dentro da minha empresa, aí eu trago profissionais de fora. Agora, se não for o caso, não tem essa necessidade. O processo não melhora só por trazer algum profissional que não trabalha na minha empresa. Quais são os pressupostos da falácia número 5? Primeiro, é possível que os profissionais que não trabalham na empresa compreendam, em um curto espaço de tempo, a complexidade da mesma. E segundo, as ideias vindas de fora tendem a ser mais objetivas se comparadas às ideias de dentro. Então são dois pressupostos bastante equivocados. O primeiro, pessoas de fora são mais objetivas do que os profissionais da empresa. Isso é equivocado. As pessoas que trabalham em outras empresas ou que prestam serviço de consultoria e assessoria vão tomar decisões tão subjetivas quanto as pessoas que trabalham na empresa. Tá? Elas também não conseguem se desvencilhar de suas visões de mundo, de suas experiências anteriores. E o segundo ponto, essas pessoas dificilmente vão conseguir entender tão bem a realidade da empresa quanto os profissionais que nela trabalham. Por quê? Porque eles vão ter normalmente pouco tempo. E em pouco tempo não é possível entender completamente uma cultura organizacional, um conjunto de competências, um ambiente que está em constante transformação. E nesse caso, é recomendado que você dê chance, ou que você inclua na sua equipe de tomada de decisão pessoas que já conhecem essa realidade, considerando que pessoas de fora teriam dificuldade para assimilar esse conjunto grande de informações. A sexta falácia do processo decisório é de que as decisões que deram certo no passado continuarão a funcionar no presente e futuro. Quando eu estava explicando para vocês, discutindo com vocês as características do processo decisório, eu discuti a questão ou a situacionalidade. O que significa isso? Cada decisão é situacional. Então, está atrelada a um contexto. E essas variáveis, mesmo que elas se repitam em outro contexto, provavelmente elas vão ter um comportamento distinto em cada um deles. Nesse caso, não é possível que você continue trabalhando sempre com a mesma decisão. Uma decisão que já deu certo num ambiente de 10 anos atrás, dificilmente vai dar certo hoje. E mais difícil ainda vai dar certo daqui a 10 anos. Por quê? Porque o ambiente está mudando, assim como as competências que a organização tem. Então eu sempre tenho que levar em consideração esse contexto por trás da minha decisão. E não posso partir do pressuposto de que o que sempre deu certo vai continuar dando. Quais seriam os pressupostos da nossa falácia número 6? Primeiro, o contexto externo das organizações sofre poucas mudanças significativas ao longo do tempo. E segundo, a ideia de homeostase dinâmica no contexto organizacional não é adequada. Então, gestores ou decisores que imaginam que uma decisão que deu certo hoje vai continuar dando certo, eles estão ignorando completamente a questão da mudança. E o ambiente competitivo hoje muda constantemente, assim como a própria organização. As organizações ao longo do tempo, elas vão aprendendo de acordo com os erros e acertos, elas vão desenvolvendo tecnologia, competências humanas, as pessoas por trás das organizações vão se desenvolvendo. Consequentemente, eu vou ter um cenário completamente oposto, muitas vezes. Então, eu não posso considerar que o que deu certo hoje vai continuar dando certo.
E um outro ponto interessante é o conceito da homeostase dinâmica, que a gente pode aplicar aqui. O que é homeostase dinâmica no contexto organizacional? Isso aqui se refere ao equilíbrio. E onde é que está o equilíbrio das empresas hoje? Na mudança. O conceito de homeostase dinâmica, ele nos diz, ele defende que as organizações que estão em equilíbrio são aquelas que estão mudando. Então, uma organização que para de mudar é uma organização que tende ao desequilíbrio, ao contrário do que a gente pensa, de que se a empresa está mudando, a empresa está num caos, está num desequilíbrio. Não. Como o ambiente muda rapidamente, se a empresa não mudar rapidamente para se adaptar, ela vai começar a ficar desequilibrada em relação a esse ambiente externo. Então, considerando que o equilíbrio das empresas é a mudança, como é que a gente pode imaginar que uma decisão que deu certo hoje vai dar certo daqui a 3 meses, sendo que o ambiente competitivo pode ser completamente diferente? Talvez hoje a gente tenha tomado alguma decisão e isso tenha dado muito certo, por quê? Talvez porque a redução do IPI ajudou, ou porque os juros estavam menores. Agora, daqui a 3 meses, esses juros podem ter aumentado. O incentivo de redução de IPI pode ter desaparecido, pode ter sido retirado pelo governo. É um contexto completamente diferente e que exige, então, uma decisão completamente diferente. Bom, eu deixo a seguinte pergunta para vocês. Então, como interpretar as falácias do processo decisório? E como resposta, a lógica é que, de modo geral, o que podemos concluir é que o processo de tomada de decisão é caracterizado por uma racionalidade limitada. Tem um economista muito famoso chamado Herbert Simon e ele escreveu um livro falando justamente sobre essa racionalidade limitada. Então não é possível você chegar a uma solução ótima, a uma decisão otimizada. Por quê? Porque eu sempre vou ter restrições. Que tipo de restrições? Restrições de tempo, restrições relacionadas ao próprio sujeito e à visão de mundo dele, ao conhecimento dele, as informações que eu tenho disponíveis e várias outras restrições. Se eu somar todas essas restrições, eu posso considerar que se uma equipe chegar a uma decisão minimamente satisfatória, meu objetivo foi atingido. Então a gente pode desmitificar essa questão de que eu preciso de refletir muito, preciso de coletar muitas informações e muitas vezes sem a qualidade necessária, porque só dessa forma eu vou conseguir chegar aí na melhor decisão possível. E a hora que você contrapõe essa decisão com uma decisão de uma outra empresa, você vê que a sua está dando certo e a da outra empresa também está dando certo. Olha para o mercado. Você conhece 2 empresas que competem da mesma maneira? Provavelmente não. Ou seja, decisões diferentes, modus operandi diferentes e que funcionam da mesma maneira, igualmente bem. É isso que a gente tira de todas essas falácias, de que o processo de tomada de decisão envolve sempre uma racionalidade limitada em relação ao sujeito decisor. Bom, agora nós vamos assistir aos limites ou fronteiras da racionalidade do Herbert Simon. Então, como eu falei para vocês anteriormente, esse é um economista que lançou um livro falando sobre esse tema e ele vai falar um pouquinho sobre a questão de que muitos economistas tentam modelar o comportamento das empresas, o comportamento do ser humano em equações matemáticas, buscando aí otimizar os resultados obtidos. Só que isso não é possível. Você limitar o comportamento de uma pessoa ou de um sistema no qual atuam várias organizações a uma equação matemática, tentando chegar a uma decisão otimizada, isso aí, na verdade, é uma grande utopia. Tá? É um ideal de muitos economistas e esse é um economista que tem uma perspectiva diferente, de que isso não é possível. Well, I decided that to write about organizations, you had to write about decision-making process, that was the heart of it. And that was a fairly new idea then, but it certainly was already embedded in Barnard's work. And then I simply sat down and tried to think of how that decision process could be described. And I first gave the economist's account of it as a basis for showing how I proposed to depart from it. And then I essentially, in the 5th chapter of the book, laid out what today people would talk about as bounded rationality, and showed how the actual choices people make are different from these ideal choices in economics,
A, because the alternatives aren't given, because the consequence, well, for all of those reasons. Economics, there was, of course, a highly formalized theory which said that people had preferences that all somehow that came together in a consistent way into something called a utility function. So if you preferred A to B and B to C, you wouldn't turn around and say, oh, I really prefer C to A. And that people somehow or other looked at an array of choices before them. All of these things were on the shelf, and they picked the one that maximized the utility. And that seemed to me to be a very dubious way of describing human choice. First, because I couldn't find in my own mind or in my friends a consistent utility function. What we preferred depended, it seemed to me, terribly on what our attention happened to be on at any given moment. Secondly, we never had full information or anything remotely compared to that about the consequences of choosing this or that. You could think of some consequences and miss other enormous ones. Third, that when several people were involved, we had no way of comparing their utilities, and economics gives no way. So I found that model very unsatisfactory from the time that I did the Milwaukee study, where I couldn't see that kind of a trade-off going on in those decisions. The term bounded rationality is, in my mind, largely intended as a warning to economists that you cannot predict human behavior by setting up an abstract model of what is rational and inferring the behavior from that, that you have to know a tremendous amount about what is inside that person's head and about the methods that that person uses for calculation. Those are empirical questions that are not to be settled by sitting in an armchair. And my complaint about economics, which I sort of sum up with that term bounded rationality, is that modern classical economics, not Adam Smith, but his descendants, modern classical economists, think that they can build theories without ever going out and inquiring what human beings actually do. Now, bounded rationality by itself is not a positive, contentful theory, although I have made suggestions for such a theory in connection with it. It is rather a strong demand that, like any other empirical science that proposes to explain the world, we go out and observe the world. Bom, basicamente o que ficou claro aqui é a questão da racionalidade limitada do decisor. Seja por falta de informação ou por falta de tempo, não é possível então tomar sempre uma decisão otimizada. E por que eu estou falando tanto a respeito disso? Porque existe uma cobrança muito grande nas empresas sobre os decisores de que eles têm que tomar decisões infalíveis ou decisões que gerem resultados muito melhores do que o dos concorrentes. E muitas vezes a lógica não é essa. A lógica é que se você tomar decisões satisfatórias, a sua empresa vai conseguir competir tão bem quanto os seus concorrentes vão fazê-lo. Então, a gente tem que mudar, na verdade, os paradigmas que estão atrelados à tomada de decisão no ambiente corporativo.